Pai querido, ilumina o nosso coração e entendimento nesse momento, para que possamos receber a Tua palavra no nosso espírito e aprendermos como nos firmar, como andar nela, que ela possa ser um fundamento para a nossa vida. Em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar. Às vezes nós temos dificuldade de entender o que é uma vida de fé, né? O que é andar com Deus. Muitas pessoas, às vezes, perguntam para mim, mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus, por que eu tenho problema? Por que vem a dificuldade? E eu e você precisa entender que a vida de fé, ela é construída. Da mesma maneira que você constrói uma casa, ao andar com Deus é uma construção. E o sucesso do teu andar vai ser de acordo com o que você construiu, com a vida que você construiu. Exatamente de acordo. Então, se você construir uma casa mal construída, o que vai acontecer? Logo ela vai ruir. Logo você vai ter problema com aquela casa. Às vezes não precisa vir nem um temporal, uma tempestade. Um simples vento abala aquela casa. Mas se ela for bem construída, pode vir o que for, ela vai permanecer de pé. Uma coisa que Deus me chamou a atenção, e não faz muito tempo, teve uma chuva de granizo no interior de São Paulo, mas é uma outra cidade lá. E eles disseram que caiu pedras do tamanho de uma bola de snooker. E acabou com a cidade. Os vidros dos carros ficou tudo estourado, tudo arrebentado. Mas eu não sei se você já notou, que se há um passarinho que não morre quando vem esse tipo de temporal, é o João de Barro. Ele não morre. Os outros passarinhos, eles pegam apenas uns gravetinhos e faz um ninho lá mais ou menos. Outros faz um ninho tipo uma bola de capim pendurado. E se vir uma pedra ali, aquela casinha, o ninho desfaz na hora. Mas o João de Barro, você pode dar paulada que não quebra às vezes a casa dele. Porque ela foi bem feita. E se você olhar, o João de Barro, ele tem uma técnica para fazer a casa. Ele não faz em qualquer lugar, não faz de qualquer jeito. Geralmente, às vezes ele faz em galhos quando são grossos, em cima de um galho, mas geralmente ele procura onde tem uma forquilha ou um encaixe na árvore, porque ali a casa fica bem protegida. E aí ele começa a fazer as bases daquela casa, e ele prepara aquele barro no bico dele, e fica mais forte que concreto às vezes. Ele demora muito tempo para construir. E ainda, quando ele abandona aquela casa, outros passarinhos se aninham lá. Geralmente você acha aqueles tuinzinhos, aqueles periquitinhos, o chupim, às vezes outros passarinhos fazem, ele vai lá botar. Aquela casa, ela dura muito, porque ela foi bem feita. E às vezes nós queremos andar com Deus, mas nós não cuidamos da construção da nossa fé. De como é que nós firmamos a nossa fé. Aonde está a nossa fé? Então, quando vem a pressão, a gente não consegue ficar de pé. Então, eu preciso saber. Jesus, ele falou muito sobre isso. Ele disse, como é que eu construo a minha vida em Deus? Nós queremos, às vezes, antes de fazer as bases, já construir as paredes. Nós queremos dar passo de 7 léguas. Em Deus não tem passo de 7 léguas. Em Deus é um passo depois do outro. É regra sobre regra, preceito sobre preceito. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É passo a passo. Passo a passo. Quando nós estivemos em São Paulo, alguns irmãos deram testemunho, alguns pregadores, e as pessoas ficam muito envolvidas com o testemunho deles, com o que aconteceu na vida de poder, mas não sabe o tempo que demorou para se construir uma base de fé naquelas pessoas. E nós precisamos ter essa base de fé na nossa vida. Mesmo que você nunca for pregar o Evangelho, mas você tem que saber aonde está a tua fé, aonde ela está fundamentada. Porque independente de você pregar o Evangelho ou não, você também vai receber pressões. Você vai receber ataques do diabo. Às vezes ele vai usar pessoas, às vezes ele vai usar situações, vai usar circunstâncias, mas de alguma maneira ele vai te atacar. E às vezes você vai dizer, mas eu estou orando, é justamente por causa disso. Se você não estiver orando, ele vem. Se estiver orando, ele vem também. Ele ataca todo jeito. Ele é um ladrão. Ladrão, você não precisa convidar ele para ir na tua casa. Ele vai sem você convidar. Você já viu o ladrão pedir licença para entrar? Hã? Você já pensou o ladrão te ligar e falar, ô Gerson, essa noite eu vou entrar aí na tua casa. Deixa a geladeira no jeito, deixa o fogão.
Ó, Antônio, eu quero um bezerro. Amarildo, deixa a televisão lá no jeito, o computador também. Você ia esperar ele? Na hora você ia ligar para a polícia e você ia falar, ó, fica de olho porque tem gente querendo entrar na minha casa. Não, o ladrão, ele não pede licença. Jesus disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando ele ataca você para querer tirar a tua paz, pôr alguma enfermidade, pôr problema dentro do lar, da família, pôr às vezes dificuldade entre marido e mulher, atacar os teus filhos, o teu trabalho, ele não pede licença, a hora que você vê ele já está fazendo. Mas a palavra de Deus diz assim, achegai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus diz que se você se firmar na palavra, ele não vai ficar lá, ele tem que ir embora. Mas às vezes quando ele vem, a gente não está atento, aí ele faz o que ele quer. Então vamos ver o que Jesus falou a respeito disso. Abre em Lucas capítulo 6, versículo 46. Amém? É Jesus falando aqui. Deus abençoe, obrigado. E ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Jesus está perguntando isso. Não é nenhum pastor, não. Jesus está perguntando para mim e para você. Por que você me chama de Senhor, de Senhor? Porque você diz que crê em mim, mas não faz o que eu mando. Jesus está perguntando para você. Está perguntando. Às vezes as pessoas estão aí na igreja todo dia. E Jesus está fazendo a mesma pergunta. Por que você vai todo dia na igreja, fala, você me chama de Senhor, e não pratica o que eu ensino? E não faz o que eu mando? Por que você não me obedece? E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou na igreja todo dia e nada dá certo. Mas é claro, você está indo apenas na igreja. Às vezes você tem uma grande amizade com o pastor, mas você não faz o que Deus manda. Não funciona. E às vezes você reclama por que as coisas não dão certo. Por que não muda a situação financeira? Por que não muda as coisas dentro do lar? Né? Por que não vem a provisão? Por que não vem aquela paz gostosa, aquela alegria? E ele está dizendo, é porque você está me chamando, pedindo, só que você não faz o que eu mando. Você não pratica a minha palavra. E aí ele começa a dizer, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, olha bem, ouvir é o primeiro passo, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e lançou o quê? Sobre a rocha. Vindo a enchente, com ímpeto, a corrente naquela casa, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra ou a areia, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição ou a sua ruína. Ele diz assim, qualquer que venha a mim, é o primeiro passo. Você tem que ir até Deus. Um dia você recebeu a palavra, você aceitou Jesus no teu coração. Então qualquer que venha a mim, é o primeiro passo. E depois ele diz, deixa eu nem sei onde está. Espera um pouquinho, gente. Qualquer que venha a mim, é o primeiro passo. E ouve as minhas palavras, é o segundo passo. E as observa, ou seja, pratica. Então ouvir não é praticar. Vir na igreja ainda não é praticar. São passos que você está dando. Praticar é quando você pega aquilo que você ouve e aplica na tua vida, no dia a dia. Isso é praticar a palavra. Aí ele diz que a pessoa que faz isso, ele compara a pessoa que foi, cavou profunda vala, cavou o alicerce, até chegar na rocha, e aí construiu a casa dele.
Qualquer um de nós aqui, hoje, por mais simples que a gente seja, por mais que a gente não entenda de construção, se você for construir algo, a primeira coisa que você olha é se está bem fundada. Se tem um bom alicerce. Você quer saber se foi bem construído. Você sabe que o prédio, por que ele é feito aquelas agulhas tão profundas? Porque o prédio, os pilares dele, eles são fundamentados na rocha. Afunda até chegar vai passando a primeira etapa da terra, onde é areia, e depois aonde ela é mais firme, é tipo uma argila, aí depois até chegar na rocha. Quando bate a bloca lá que chega na rocha, aí eles começam a jogar concreto e ferragem para firmar o prédio na rocha. Porque são toneladas de peso que vai para cima. Você já imaginou um prédio, que nem esses prédios que eles fazem nas grandes metrópoles, que nem São Paulo, Nova York, prédios de 50, 60 andares? Você imaginou o peso que não tem de concreto, de pedra ali, é pedra, areia, ferro, o peso que não é aquilo ali? Se você construir ele só sobre a terra, fizer um alicerce mal feito, dali um pouco ele vai afundar tudo para baixo. Se vir uma tempestade grande, é perigoso ele tombar. Não, eles vão até na rocha para construir ele. E Jesus estava falando esse tipo de fé. Ele estava falando, a tua fé precisa ter um fundamento. Ela precisa ser construída em cima de algo. Tem que ser uma fé que funciona. Porque as tempestades vão vir. Quem é que você acha que envia as enchentes? Quem envia a tempestade? Quem envia o vento? Quem você acha que é? Hã? Você sabe o que é tempestade, vento, enchente que ele está falando? São os ataques do diabo. Quando você está na tua casa e de repente vem um problema conjugal, começa a brigar marido e mulher, é crente e não consegue se entender. É um ataque do diabo. Está querendo abalar o teu lar, abalar o teu relacionamento. Põe um contra o outro. E os dois têm razão. Eu tenho razão, eu sou certo. Não, eu sou certo. E o diabo senta e fica, vai que é o primeiro round. Aí no outro dia já nem fala mais isso. No outro dia um levanta com a cara assim, o outro mais bravo assim, fala, não é para mim não. Não é para mim não. Aqui não. Aí no outro já não olha nem para a cara com cara feia, já não quer nem ver na frente. E assim vai. Quando vem um problema de enfermidade, mas Deus, eu estou orando, o Senhor disse que cura, que o Senhor leva as minhas enfermidades. Mas a casa não tem fundamento, não tem verdade. E aí você entra no desespero, e desespero não funciona com Deus. Ansiedade também não funciona, medo também não funciona. Deus só funciona com fé. É a única coisa que agrada a Ele, é a tua fé. É você crer no que Ele fala, é confiar nele. Quando vem o problema financeiro, poxa, eu estou trabalhando, o dinheiro não está rendendo. Olha, eu perdi dinheiro ali, perdi dinheiro lá. O que eu tenho que fazer nessas horas? Será que Deus mentiu? Às vezes você está fazendo tudo certinho. E o diabo, aí, está vendo? Não está funcionando. Você está fazendo tudo certo, mas não está funcionando. Deixa eu te contar uma coisa. Antes de eu ir para São Paulo, eu precisava de uma provisão de Deus para honrar certas coisas que eu tinha feito. Não era pouco. Durante uns 2 meses, deu para contar assim o que entrou de oferta, essas coisas. Não dava mais nem fazer cosca para cobrir o que eu precisava. E quando eu estive aqui, vocês lembram quando Deus ministrou para mim, lá no sítio. Ele falou, eu sou muito bom para você. Eu preguei isso aqui antes de viajar. Foi realmente, o Senhor é muito bom. E o Senhor cuida de mim. E eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu tinha um pouco de dinheiro, dava para cobrir minhas despesas, tudo. Mas o Espírito Santo vinha e falava, você meia tanto para tal pessoa, eu ia lá e dava. Dá tanto para tal pessoa, eu ia lá e dava. E fui semeando. Deixei só o que eu precisava para pagar o hotel e voltar para casa. E eu tinha as coisas para honrar. E ele muito forte. Eu sou muito bom para você. Eu cuido de você. Eu falei, amém, o Senhor cuida sim.
O senhor é muito bom. Quando foi no penúltimo dia, uma irmã chegou em mim e falou: irmão, a irmã Ana Maria te convidou para almoçar na casa dela? Eu falei: não, nem estou sabendo disso. Você não quer ir almoçar na minha casa então? Eu falei: vou. Então ficou combinado. Quando foi dali 2 horas, a Ana Maria chegou e falou: hoje você vai almoçar lá em casa. Eu falei: não posso, já assumi compromisso com a irmã tal. Ela falou: então tá bem, então para a próxima vez você já está convidado. Eu falei: amém, irmã. Seria gostoso da Ana Maria, o Dave ia estar lá, ia estar todos os irmãos lá. Mas eu fui nesse lugar. E eles pediram para mim dar alguns testemunhos nesse lugar, tinha bastante gente. Acho que tinha umas 30 pessoas ou mais na casa da irmã. Quando a gente coisou tudo lá, a irmã me deixou no hotel e ela saiu, o outro irmão que ia chegando atrás falou: faz favor, irmão, conversei com essa pessoa até hoje 2 vezes na minha vida. O dia que eu conversei mais foi 5 minutos. Me chamou, pediu para entrar no carro dele. Eu entrei, ele preencheu um cheque, pôs no meu bolso. E eu peguei, saí e ele foi embora, ele não estava. Quando eu olhei, eu ainda estava falando para o Martim, que foi engraçado, que eu dei uma oferta para uma irmã, e ela falou assim: Deus te deu em dobro. Eu falei: não, irmã, vai dar 100 vezes. E realmente, ele deu 100 vezes, ou mais de 100 vezes. E eu honrei tudo o que eu precisava. Você pensa que o inimigo não me ataca nessa área? Que ele não tenta me fazer olhar para o lado natural? Mas eu tomei uma posição em Deus, que eu vou andar com Deus e vou crer que Ele me supre. E Ele me supre. Independente da minha circunstância, independente das pessoas, eu não dependo das pessoas, eu dependo do meu Deus. Ele pode usar as pessoas, mas eu creio que Ele me supre. Que se as pessoas falharem, Ele pode enviar um anjo e me trazer provisão. Você entende como que tem que funcionar a tua fé? Se você for basear a tua fé no que você sente, você não anda com Deus. Ai, Deus, eu creio, mas olha como é que está. Pronto, você já abriu uma brecha para o diabo fala: está feio mesmo, hein? Agora você está perdido. Está vendo? Deus não está te ouvindo. E aí você vai entrando no desespero, na ansiedade, na incredulidade, na angústia, e isso não alimenta a tua fé. Não tem como Deus operar nesse ambiente. A fé é crer no impossível. Fé é crer que mesmo que eu não esteja enxergando nada, Deus está lá. Senão não precisa de fé. Fé é crer realmente. Eu creio no Deus que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não é, que eu não estou vendo, mas que eu creio que Ele tem poder para trazer a existência. Essa fé funciona. Por isso que Jesus disse: aonde está afirmada a tua fé? Ele falou: para a tua fé funcionar, você tem que cavar a profunda vala. E como é essa profunda vala? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está orando em línguas, você está cavando profunda vala. Quando você ora no Espírito Santo, você está cavando profunda vala. E a oração te faz chegar na rocha, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo, à medida que você vai orando em línguas e lendo a palavra, ele te revela a palavra. E aquela palavra que ele revela é a rocha, é o fundamento que você precisa para afirmar a tua fé ali. Às vezes, depois você vai passar períodos orando no Espírito e lendo a palavra, parece que nada está acontecendo. E de repente Deus diz: filho, eu sou o Senhor que te sara. Você diz: mas Deus, eu não tenho enfermidade. Mas Ele está dizendo: mas eu sou o Senhor que te sara. Ele quer te falar algo. Quando Ele te ministra isso, é porque Ele quer te edificar naquilo. Quando Ele disse para mim que era bom, eu disse: eu sei que o Senhor é bom. Ele falou: mas eu sou bom. Mas eu sei, mas eu sou muito bom. Ele estava dizendo: você sabe não. Você acha que você sabe. Você acha que você entendeu. Mas eu sou muito bom. E quando ele começou a mostrar aquilo, eu já me perdi naquilo, porque era muito imenso, era imenso aquilo que ele me mostrou. E está me mostrando até hoje. Você não consegue captar na tua mente, é algo muito grande. Então quando ele diz: eu sou o Senhor que te sara, não diz que eu sei, não. Fala: obrigado, Deus. E começa a meditar naquilo. O que é meditar? É sussurrar em voz baixa, falando.
Eu lembrei de uma ministração muito antiga do irmão Dave. Eu estava olhando ali agora, à tardezinha eu subi ali no Marildo, ali no sítio, as vacas estavam pastando e uma delas veio tomar água assim. E dali a pouco ela ficou quietinha ali mascando. Ou seja, ela tinha comido o capim o dia inteiro. E agora ela começou a ruminar aquilo. Você sabe como é que eles fazem, né? Vaca, carneiro. Eles comem tudo que pode durante o dia inteiro. Aí à noite eles começam a trazer aquilo, tipo um vômito. E aquele capim que eles comeram vem para a boca deles e eles começam a mastigar. É aí que começa a tirar as vitaminas e as proteínas do capim. E às vezes eles passam a noite inteira mastigando, ruminando aquilo, moendo aquilo. Então a meditação é desse jeito que ela funciona. Quando Deus revela uma palavra dessa, e você começa, meu Deus disse, você não está doente, mas você fica, meu Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Oh, muito obrigado, Deus. Eu sou o Senhor que te sara. E dali a pouco o Espírito Santo fala, sabe por que ele te sara? Você sabia que é um direito teu? Vai lá em Isaías 53:4 agora. E você vai lá e abre a Bíblia e diz lá, certamente ele tomou sobre si as tuas enfermidades, e as tuas dores ele levou sobre ele. Pelas pisaduras dele você é sarado. Então, filho, você não precisa aceitar a enfermidade, porque Jesus já levou a tua enfermidade sobre ele. Sabe o que ele fez quando ele estava lá na cruz? E te leva lá em 1 Pedro 2:24 e diz, Cristo já sofreu em teu lugar, carregando ele mesmo em seu corpo sobre a madeira a cruz os teus pecados, para que você, morto para os pecados, viva para a justiça. Pelo que Jesus sofreu, você foi curado. Versículo, como é que você sabe tudo isso? Porque Deus fez assim comigo. Deus me ensinou dessa maneira. Por isso que eu posso falar para você sem ler aqui. Eu meditei nisso, até chegar a isso. Deus foi me instruindo. Então hoje esse entendimento está aqui dentro. Mesmo que eu não leia a Bíblia, suprirá cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas você está bem, você tem dinheiro lá na tua despensa, você tem dinheiro guardado debaixo do travesseiro, na fronha, debaixo do colchão, você guardou um dinheirinho lá na moitinha para a esposa não ver, você tá bem de dinheiro. E Deus diz, eu supro a tua necessidade. Você fala, eu sei, Deus, está tão bom, o senhor não... comprei um carro melhor, Deus, comprei um boizinho esse mês, eu sei que o senhor supre. Mas ele não está perguntando se você sabe, ele está falando, eu preciso te contar. E aí você começa, o meu Deus, segundo a sua riqueza e misericórdia, suprirá cada uma das minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. E o Espírito Santo fala, olha, e lá em Romanos, em 2 Coríntios 8, está escrito que Jesus Cristo, sendo rico, tomou a tua pobreza sobre ele lá na cruz, para que através da pobreza dele você fosse feito rico. Olha, e está escrito no Salmos 23, que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E você vai meditando naquilo. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. No Salmo 103 está escrito que é Ele que enche a tua boca de bens. Você fala, nossa, e você vai meditando. Às vezes meses, você acha que você nunca vai precisar disso. Quando é um dia, vem uma pressão financeira. E se você não edificou, você cavou profunda vala e Deus revelou a verdade. Se você não construiu sobre aquela verdade a tua fé, você não vai saber o que fazer na hora do problema financeiro. Você vai entrar em desespero, você vai até duvidar do suprimento de Deus, porque você não tem a revelação aqui dentro. Você não construiu a tua casa sobre a rocha. E um simples vento do problema já levou toda a tua fé embora. Ou às vezes foi a tua cura. Você estava bem de saúde, de repente você está lá no carro, mas que dor na coluna, trava. Ou de repente, não posso comer nada que eu estou vomitando. Cadê a revelação? Aonde você construiu a tua fé? Aí o diabo vem, você vai morrer com isso. Você fala, você tem razão. Eu não aguento mais. Mas você edificou a tua fé. Sobre o que aqui era verdade, quando Deus revelou, você vai dizer, alto lá, Satanás. Eu não aceito essa dor, pois o meu Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. E verdadeiramente o Senhor Jesus tomou sobre ele as minhas enfermidades. O diabo vai perguntar, mas aonde está isso? Você fala, está escrito na Bíblia e está aqui também. Eu sei o que é meu. Não, eu não aceito mais esse problema. Deus, eu te agradeço. Eu não tenho um pão lá no meu armário, mas eu te louvo porque o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades. Muito obrigado, tu és o meu pastor e nada me falta e nem me faltará. Versículo, quanto tempo eu vou fazer isso? É até ver o pão? Não. É até eu sentir a cura? Não.
você vai fazer o suficiente para se aquietar aqui dentro. E você ficar livre para crer que Deus está cuidando. É assim? É assim. Quem é o mais importante? É Ele? É o teu marido? É a tua mulher? É os teus filhos? O teu namorado? A tua namorada? Quem é mais importante? É só você ficar ameaçado que você vai ver onde está a tua fé. Então começa a deixar Ele ocupar o lugar de honra na tua vida. Que aí você vai ter o teu marido, você vai ter a tua mulher, você vai ter a pessoa certa na tua vida, você vai ter os recursos. Mas enquanto a tua maior fé estiver nas pessoas, você não anda com Deus. É assim que funciona. Cavar profunda a vala. Os problemas vêm, mas Deus te deu toda a condição para passar por cima de qualquer problema. Sabe? Vai lá em Hebreus 11. Amém? Versículo 6. Ora, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, é o quê? Se Deus está dizendo que é impossível, é porque é impossível agradar a Deus. Mas eu vou na igreja, Deus, eu conheço o Versilei, eu sei o nome dele, eu conheço outro pastor de outra igreja, Deus, eu conheço. Ele está dizendo, isso não me agrada.